domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual da CPAD. Quero agradecer a todos os internautas que têm compartilhado, que têm curtido e que têm feito seus comentários. Quero dizer que seus comentários é de grande importância para mim, me motiva bastante. A lição de hoje é a lição de número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Essa lição é muito importante e no decorrer dessa lição eu vou estar chamando a atenção dos alunos da escola dominical, dos internautas, para que nós possamos entender que aquele que não perdoa, ele não faz parte daqueles que vão entrar no reino de Deus. Porque dentro da lição nós vamos ver que o reino de Deus é totalmente diferente do reino do mundo. Nós vamos estar vendo essa lição, e aí o que nós vamos também estar vendo? Nós vamos estar vendo o exagero nesta parábola. Eu vou estar falando sobre o exagero nesta parábola lá que Jesus exemplificou ali para poder dar uma resposta a Pedro, porque Pedro queria saber até quantas vezes podia perdoar. Então eu gostaria que você fosse comigo até o final dessa lição. Dizer para você também que quer já a lição em slide pronta para você dar aula aí na sua igreja, é só você dar um clique no endereço do meu site aqui embaixo, ou então no final da lição eu estarei mostrando como você faz para entrar no meu site. O texto áureo ele diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A verdade prática: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Introdução: essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como esses devem se comportar no âmbito do reino. Apesar de nossas Bíblias a intitularem de a parábola do credor incompassivo, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Então a introdução vem nos mostrando aí que nós precisamos aprender como lidar com a ofensa. Ela mostra a graça e ao mesmo tempo a responsabilidade. Se por um lado Deus nos perdoa por intermédio de sua infinita graça, por outro temos a responsabilidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Há quem julgue ser esta uma das parábolas menos complexas entre as que foram pronunciadas por Jesus. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta de Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar nosso irmão. E termina dizendo como nosso Pai Celeste fará conosco. Ou seja, uma vez que fomos perdoados, devemos da mesma forma perdoar todos aqueles que nos ofendem. Então, queridos internautas, queridos irmãos, alunos, professores, essa lição ela vai nos levar a nos afunilar, a nós colocar um termômetro em nós e verificar como está o nosso comportamento como proclamadores do reino, como participantes do reino. Porque aí Jesus vai mostrar que para participar do reino, nós precisamos claramente saber perdoar como nós fomos perdoados. Tópicos da lição: interpretar, ilustrar e sensibilizar. Objetivos da primeira parte da lição: interpretar a parábola do credor incompreensivo. Nós, meus queridos, nós estamos tendo aí
um seminário teológico. Essa última lição, desse último trimestre de 2018, vem com ricas mensagens, com ricos ensinamentos, que pode mudar a vida de muitas pessoas, que a partir daí pode de maneira melhor servir a Deus, amando muito mais o seu próximo e inserindo pessoas. Essa lição que nós estamos estudando, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante, né? As parábolas de Jesus. Então, que tem como foco que nós aprendamos as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então, a partir desse trimestre, nós podemos redirecionar nossa vida. Gostaria de dizer aos queridos internautas, aqueles que perderam alguma aula, todas as aulas estão no meu canal, Presbítero Ademar da Silva Sena. Você entra lá e você tem todas as aulas. Então esse seminário, para você entender, você precisa começar da primeira aula, que aí nós vamos entendendo, nós estamos juntos aprendendo como interpretar as parábolas. E nesse ponto nós vamos ver aí interpretando a parábola do credor incompreensível. A nova vida no reino de Deus. O capítulo 18 de Mateus traz os ensinos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos como membros da nova comunidade trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem, os discípulos do reino de Deus. Então nós vamos ver como funciona agora a nova vida com Jesus, porque o reino de Deus possui valores, meus queridos. Ele possui valores e essencialmente esses valores são diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações desse mundo. Porque no mundo vale quem tem mais, vale talvez quem se veste melhor, quem tem mais habilidade. No reino de Deus vale aqueles que aceitam Cristo como Salvador e que submetem a sua palavra e que passa a obedecer. Então aí passa a ter valores iguais, quer dizer, totalmente diferente do reino do mundo. Lembre-se de que nesse reino os humildes que são os verdadeiros grandes, diferente. Os arrogantes muitas vezes lá no mundo é quem toma as primeiras cadeiras. No reino de Deus os maiores são os humildes. Então no reino de Deus o inferior é mais apagado. Súdito leal ao seu rei possui valor imensurável. No reino de Deus, quem é leal a seu rei possui valores que não dá para calcular. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso, que não há humildade em honrar pessoas maiores que nós mesmos. Isso se chama reconhecimento. Quando nós estamos na igreja, chega um prefeito, chega um vereador, e nós vamos lá e honramos e colocamos eles em lugar de destaque, não está errado. Nós estamos reconhecendo o seu poder de autoridade sobre nós e sobre a nossa cidade. Então isso não é humildade. Isso aí é um reconhecimento do papel que cada um desempenha. Humildade é honrar aquele que tem menos mérito. E conhecimento é ceder a honra ao indivíduo desprovido de posse e de posição. Humildade é quando chega alguém, talvez você não conhece, talvez até pela a sua posição financeira, está sentado lá no último banco, um pouquinho mal trajado, mal arrumado, e você pega ele e coloca num lugar de destaque. Aí é humildade, aí você está honrando ao reino de Deus. Você está honrando alguém que não pode retribuir o que você está fazendo por ele. Então a suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis difícil. Cuidado, meus queridos. Nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que procurar não discriminar, como eu disse na lição passada. Eu venho batendo aqui, cuidado com a discriminação. A igreja, principalmente a igreja Assembleia de Deus, meus queridos. A Assembleia de Deus vem mudando a cada dia. Vem mudando, vem evoluindo e vem alcançando outros padrões de misericórdia. Eu posso falar isso.
estou completando aí, vou completar agora 42 anos de Assembleia de Deus. E eu participei de muitas coisas. Participei da igreja quando os homens sentavam de um lado e as mulheres de outro. Chegava uma visita, nós dividíamos. Graças a Deus a igreja evoluiu. E mais coisas que existiam na Assembleia de Deus. Quando excluía uma pessoa, ela não podia nem entrar num culto de oração. Quer dizer, nós se tornamos juiz muito tempo, a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus hoje precisa até pedir perdão pelo que ela fez no passado. A maneira que ela discriminou quando poderia inserir pessoas que, quando você está acompanhando desde a primeira lição, as parábolas de Jesus, você vai ver que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, do meu tempo, lá atrás, não sei do tempo de outros, que eu vi muitas coisas, principalmente na nossa região aqui, região da Grande Dourados, ela agiu não conforme as parábolas de Jesus, porque nós não inserimos. Quando excluísse alguém, nem sequer era para saudar, não era para visitar. Quer dizer, nós tomamos uma posição muito alta. Graças a Deus que aí nasceu-se galhos. Como a Assembleia de Deus não patenteou, então nasceu-se várias Assembleias de Deus saindo da mesma Assembleia. E hoje tem uma infinidade de igrejas da Assembleia de Deus que saiu tudo ali da Assembleia de Deus que começou em Belém do Pará. Mas graças a Deus que há tempo ainda a igreja acordou. E em alguns lugares que ainda estão vivendo aquele tempo passado, que não inserem, que não buscam as pessoas ao arrependimento, que ainda tem aqueles crentes que dizem, se não excluir eu não fico mais nessa igreja. Então nós precisamos ouvir. E Jesus vem trazendo aqui a lição do perdão. Eu estou falando, eu posso falar, são 42 anos de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, nos tempos passados, não perdoava. Ela, por exemplo, se algum membro cometesse alguma coisa, não era no geral, mas muitas igrejas punia de maneira que a porta ficava fechada, que a pessoa nem se quisesse poderia voltar. Então hoje, graças a Deus, estamos vivendo uma nova época. A igreja agora parece que começou a ler mais a Bíblia, porque tomou um novo rumo. Então, meus queridos, mostrar desprezo pelos irmãos mais fraco espiritualmente e menos conhecimento, isso é algo inaceitável. Então, com o objetivo de solidificar ainda mais o ensino desse reino, Jesus fala sobre o perdão e Pedro, admirado, faz a pergunta e o Senhor então conta essa parábola em estudo nesta lição. Ao longo da história da igreja, os intérpretes não alegorizaram tanto esta parábola quanto o fizeram com as outras. Essa parábola até nas igrejas não são tão pregadas, mas é uma parábola de grande importância. A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente, meus queridos, o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar em função de Deus já tê-los perdoado. Eu tenho falado, irmão, eu posso falar. Às vezes sou muito críticas e acontece que eu falo, até gosto aqui do meu canal, porque sou livre para falar, peço perdão a eles, irmãos, que talvez não me compreendam. Mas a igreja tem dificuldade de perdoar. Talvez na tua igreja não tem, mas isso são alguns cantos no Brasil que não tem essa dificuldade, mas a igreja tem dificuldade de perdoar. Às vezes, nos dias de hoje, estou falando dos dias de hoje, volta o irmãozinho, eles recebem com toda a alegria, mas quando Deus começa a usar aquele irmãozinho, aí eles começam a encostar e começam a lembrar do passado daquele irmão. Então a igreja precisa voltar para a Escritura e voltar para esta lição e ter a curiosidade que teve Pedro de perguntar quantas vezes podia perdoar. Então, para finalizar esse ponto aqui, ela adverte a respeito do juízo divino sobre aqueles que se negam a fazê-lo. Quer dizer, da mesma forma que você tratar, que você menosprezar, que você deixar de perdoar, você sofrerá as consequências diante de Deus. 2. Perdão ilimitado. Pedro parece ter incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado acerca do perdão no âmbito do reino. A pergunta do apóstolo parece simples, mas traz um pano de fundo judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o irmão ofensor. Então,
Pedro estava acostumado nos ensinos judaicos que poderia perdoar somente até 3 vezes. Quando Jesus conta essa magnífica parábola, Pedro fica admirado e Pedro vai e pergunta ao Senhor: até quantas vezes tu não perdoar? Até 7? Então Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o irmão ofensor. Talvez tenha se sentido generoso ao sugerir até 7. Pode ser até 7 porque era 3. Porque na tradição rabínica não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. A resposta do mestre certamente perturbou a Pedro. Porém, é preciso lembrar-se de que Jesus está se valendo de uma hipérbole. Ou seja, não devemos entender tal número num sentido matemático preciso. As pessoas têm pessoas, não, a Bíblia está escrito tudo dessa forma e tal. Meus queridos, a Bíblia está lotada, repleta de metáforas e também de hipérbole. Vou citar só mais uma aqui. Quando a Bíblia registra aqui as coisas que Jesus fez que o mundo não caberia se fosse escrever. É um hipérbole, é um exagero, não é uma verdade, é a maneira das pessoas falar da época. É a cultura da época. Nós temos muita cultura que nós falamos. Pedi 1000 vezes para você, 1000 vezes você não me ouviu. Não é que a pessoa está mentindo. É uma maneira da cultura de falar. E aí, isso é uma hipérbole. E aqui, Jesus usa essa hipérbole aqui, que nós não podemos pegar isso aqui como base, que vai perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, o irmão vai estar toda hora voltando, cometendo ele e voltando para você. Mas Jesus está dizendo, quantas vezes for necessário perdoar, perdoa de coração. Então Jesus ensina a perdoar quantas vezes for necessário. Isso também, meus queridos, deve ser feito de coração. Isto é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Nós temos muitas vezes, isso acontece. Você perdoa o irmão, mas não esquece. Quando qualquer coisa você lança em rosto, então você não perdoou. Isso acontece também entre casais, que acontece às vezes problema sério entre eles, e quando chega, por exemplo, uma parte perdoa, mas lá na frente, quando acontece uma briguinha, um desentendimento entre eles, a primeira coisa que levanta é levantar o seu histórico passado. E daí então, casais, vocês não vão conseguir viver lindo como um casal em Cristo. Porque você vive desenterrando o passado. Você vive parecendo um museu, vive de passado. Então você não vai avançar para frente. Se você tem capacidade de perdoar, perdoa, libera o perdão, porque tanto você vai crescer como sua esposa ou como seu marido. Vocês vão crescer juntos. Agora, se vocês ficarem desta forma o tempo todo, quando vocês tem um desentendimento, aí você joga nas costas do outro, joga na cara do outro o que ele fez no passado, que ele já te pediu perdão, ou que ela já te pediu perdão, aí, meus queridos, vocês vão viver sempre uma vida de atraso, porque vocês não conseguiram se perdoar. 3. Uma dívida impagável. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Alguns deles, muitas vezes, em determinadas ocasiões, emprestavam grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Nesta parábola, a quantia mencionada por Jesus é, mais uma vez, deliberadamente dada com exagero, quer dizer, uma hipérbole. Essa forma que Jesus usou é uma hipérbole, é um exagero. Mas se eu posso falar que Jesus usou um exagero nesta parábola, posso sim. Jesus quer mostrar aqui que a nossa dívida era impagável, mas Deus enviou seu Filho para que pudesse nos perdoar e nós conseguimos pagar a nossa dívida. Ele quer dizer que nós não podemos ter dificuldade de perdoar o irmão. Nós temos que ter a maior facilidade, porque a dívida maior era nossa. É uma hipérbole, meus queridos, que visa tornar mais nítido, contraste com a segunda dívida, sem dinheiro. Nós vamos estar falando sem dinheiro e falando também do talento. É difícil achar um equivalente no sistema monetário moderno, mas o comentário bíblico compara um talento com cerca de $1.000 americanos, sendo que 10.000 talentos, segundo o mesmo comentário, equivale ao valor de $10 milhões. É
é dinheiro, hein, meus queridos? Aí é onde Jesus vem e traz a parábola, quando Pedro fica admirado, porque aí Jesus disse: ó, um certo credor, ele devia 10.000 talentos. E ele veio, implorou, e o seu credor acabou perdoando. O rei perdoou aquela dívida. Era dívida impagável, porque nós temos segundo os valores monetários naquela época. O outro que ele chegou, quando ele encontrou o outro que lhe devia sem dinheiro, ele sufocou o outro e queria receber de qualquer forma. Tinha sido perdoado uma dívida de 10 milhões de dólares. E agora ele estava brigando por 100 dias de trabalho que o outro lhe devia, não podia perdoar da mesma forma. Porque naquela época, meus queridos, nós tínhamos um dinheiro que era a mesma coisa de um denário ou uma dracma. Valia um dia de serviço. A moeda com menos valor era um centil, que era um valor insignificante, não dá nem para chamar o valor. Por exemplo, no Brasil nós temos a nossa maior nota, R$100. R$100, se nós der para alguém R$100, ele é capaz de perdoar a nossa ofensa. Mas eu vou te dar R$100. Aí eu olhava esse irmão com mal olhado, mas ele me deu R$100, eu já perdoei ele. A nossa moeda insignificante é essa moedinha de 5 centavos. Então, nos tempos bíblicos não era diferente. Existia o dinheiro, o denário, o dracma, né? O centil, a mina e o talento. Cada um tinha seu valor. Um denário, um dracma é correspondente a um dinheiro. O centil você talvez compraria com 40 centímetros, você compraria 40 passarinhos, né? Talvez você compraria um passarinho, na época um pardal. Uma mina era igual a 100 dracmas. Então, quer dizer, uma mina era igual a 100 dias de um trabalhador. Agora, um talento, meus queridos, eu tentei procurar achar aqui, talvez você aí possa achar o valor, para chegar numa conclusão desse talento, esquecendo o dólar lá. Então, eu procurei buscar. Então, nós temos, por exemplo, nós temos 27 quilos de ouro, 30 quilos, 36, 40. E achei um que diz que no Novo Testamento era igual a 58 quilos de ouro. Agora você pega, por exemplo, 1 grama de ouro está valendo hoje no mercado cerca de quase 150 reais. E aí você pega tudo isso, vamos multiplicar. Vai ser até difícil para nós achar. Então veja que o comentador está certo quando o comentador da nossa lição diz que Jesus usou uma hipérbole, quer dizer, uma coisa até incapaz no reino humano de ser perdoado. Mas Jesus está dizendo: olha, se você deve tudo e você se arrepende, Deus te perdoa. Então Deus está perdoando uma dívida aqui nossa muito grande. Por isso que ele diz que o camarada devia 10.000 talentos. É muito dinheiro, mas ele perdoou. Então, assim como ele perdoou o que devia muito talento, ele também deveria perdoar aquele que lhe devia apenas sem dinheiro. Então, meus queridos, dentro dessa demonstração que eu fiz para os internautas aí, então trata-se uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio da morte de seu Filho na cruz, pelo intermédio da morte de Jesus. Então nossa dívida é impagável, mas o Senhor perdoou. 4. A recusa em perdoar. Ao voltar para o segundo quadro da parábola, Jesus diz que um homem com servo, com aquele cujo débito era impagável, devia sem dinheiro ao servo cuja dívida exorbitante junto ao rei fora perdoado. Sem dinheiro ou sem denário, era uma moeda romana. Veja bem, a ambição do homem levou a um fracasso terrível. O cristão precisa ter cuidado, porque a ambição pode levar para o abismo. O querer aquilo que não deveria querer pode lhe ser um grande atrapalho na vida. Então agora o homem vai sufocar. Ele foi
perdoado de uma dívida impagável e agora encontra um que lhe deve sem dinheiro e ele quer receber de qualquer forma. Então, mais uma vez, o comentário bíblico Bacon faz uma atualização dizendo que o valor equivale a cerca de 20 dólares americanos, ou seja, uma soma insignificante comparada àquela que o oficial da corte devia ao rei. Então, aquele oficial devia 10 milhões de dólares, e agora ele vai e imprensa um camarada que lhe deve 20 dólares, quer dizer, a diferença é muito grande. Então, contudo, meus queridos, aquele que teve sua dívida perdoada, agora resolve ser absolutamente incompreensível. Você precisa compreender que Jesus te perdoou. Se você não compreende o grande perdão de Deus na sua vida, você não vai ter facilidade para perdoar e você vai ter dificuldade para viver a obediência da palavra de Deus. Então agora ele recusa-se a dar um prazo para o cara pagar os 20 dólares para ele, né? E ele pede, mas o homem, quer dizer, não espera, não dá tempo para que ele pudesse quitar sua dívida. E mandou o quê? Mandou, põe esse camarada na prisão, que ele está me devendo 20 dólares. Imagina, diante do tanto que ele foi perdoado. Os demais servos, ao sentir-se revoltados pela atitude injusta do credor, porque assim, quando nós vemos alguém agindo injustamente com o ser humano, nós ficamos revoltados. Nós não compreendemos como é que esse camarada é tão incompreensível. Pegaram o assunto e levaram o quê? Até quem? Até o rei. E aí eles chegam, o credor acaba então recebendo o castigo que merece. Aí Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoamos cada um de nossos irmãos que nos ofende. Então, se você não consegue perdoar, você não tem parte no reino de Deus. Lembre-se disso. Então, você está guardando mágoa, alguma coisa, então, cuidado. Porque é esse primeiro tópico, meus queridos, ele traz os detalhes da parábola que não são tão importantes, né, quanto a sua grandiosa mensagem. Quer dizer, nós não precisamos parar sobre os detalhes da parábola, mas sobre o seu foco, perdoar. O objetivo da segunda parte da lição: ilustrar o grande favor que recebemos de Deus. Então agora nós vamos fazer uma ilustração. Nós vimos em primeira mão a parábola com foco de dizer: quem não perdoa vai sofrer consequências, porque Deus nos perdoou. Assim como Deus perdoou, nós também devemos perdoar. E agora nós vamos pintar agora um quadro, ilustrar um quadro do grande favor que recebemos de Deus. E em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Nossa dívida impagável. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. E do mesmo modo, ela ensina que todos somos pecadores. É bom lembrarmos que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delitos e pecados. Então todos nós vivemos tempos em que vivíamos mortos em delitos e pecados. Cuidando para que agora, por exemplo, nós não estivemos com a vida pautada para Cristo e não sabemos perdoar. Então é justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável. Então esta é a causa da nossa dívida. E é por isso que quando alguém erra conosco, nós precisamos perdoar. Assim como aquele servo que devia 10 mil talentos, nós não poderíamos pagar nossa dívida para com Deus. Então aquele homem não podia pagar. E ele teve a sua dívida perdoada. Só que ele não foi inteligente o bastante, ele não conseguiu perdoar uma dívida menor. Quer dizer, ele já deveria ser agradecido, ele deveria encontrar. Claro que é uma parábola que Jesus faz com muita dinâmica, mas ele deveria, encontrar com um outro e dizer assim: olha, você nem se preocupe com aquela dívida, eu tive uma dívida maior perdoada. Não, ele quis receber. Então essa dívida, meus queridos, exigia um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então essa dívida foi lá no Calvário que nós tivemos esse problema, que nós tivemos com essa dívida paga. Mas foi lá em Adão que nós tivemos aí, que nós conseguimos trazer para nós essa dívida impagável.
A única forma de pagar nossa dívida seria com o derramamento de sangue, e isso exigiria a nossa própria vida. Quem lê, quem está por dentro lá do Velho Testamento, sabia que quando alguém pecava, por exemplo, ele era digno de morte. Toda alma que pecar, morrerá. Toda alma que pecar, deveria morrer. Mas aí se substituía pelo um animal. E aí o devedor colocaria a cabeça sobre o animal e dizia: reconheço que você está morrendo em meu lugar. Quem deveria morrer seria eu, mas você está morrendo em meu lugar. Mas foram muitos animais que morreram. E aí vem Jesus e aí quita a nossa dívida com o seu sangue. Então, portanto, nossa dívida para com Deus é impagável. Só o sangue de Jesus. 2. Deus pagou as nossas dívidas. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor eterno, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar a nossa dívida. Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos, para que todo aquele que confessar o nome do unigênito Filho de Deus não pereça, não morra, ou seja, não tenha de receber a justa retribuição pela imensa dívida do pecado. Então, ao morrer em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, Jesus verteu o seu sangue, necessário para a remissão do nosso pecado. Era necessário, porque a dívida era impagável, mas Jesus foi lá e pagou por nós. Então, ali na cruz, ele, havendo riscado a cédula que era contra nós, Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Então, agora nós temos entrada, temos liberdade para entrarmos no reino de Deus. A expressão riscar no original grego é o mesmo que apagar, quer dizer, ele riscou, ele apagou. Os judeus tinham que cumprir toda a lei e um extenso calendário de festas, luas novas e sábados, que os mantinham ocupados, presos e escravizados durante o ano inteiro. Qualquer semelhança é mera coincidência. O não cumprimento gerava culpa e condenação. Então os judeus viviam presos ali, porque eles estavam presos para não pecar. Porque se uma malfaçoidade saiu dos rituais de Deus, eles pecavam. Mas hoje, em Cristo, nós temos a liberdade de servir ao Senhor em espírito e em verdade. 3. Nada pode nos condenar, porque Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Estamos livres da condenação do pecado. É a Bíblia que nos assegura que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos, nós agora somos cidadãos do céu. Uma vez que você não anda mais segundo os desejos da carne, uma vez mais que você não anda como o mundo anda, uma vez que você aceitou Cristo e agora vive em obediência a Cristo, você agora está livre da condenação e livre do pecado. Então agora nós vivemos a lei do Espírito e não a lei cravada em tábua. Então nesse tópico nós estamos vendo que o perdão proporcionado por Deus em Jesus jamais poderia ser pago pela humanidade. Nós estamos conscientizados disso. Só Cristo teve o poder de nos libertar dessa dívida. O objetivo da terceira parte da lição: sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar porque fomos perdoados. Então agora nós vamos sensibilizar aqueles que nos ouvem, os alunos da escola dominical, os professores, de que nós precisamos ter um compromisso de perdoar, porque Cristo nos perdoou, Uma vez perdoados, agora nós também temos que saber perdoar. 1. Não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca de seus seguidores. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características dos discípulos do reino. Então aqui o comentador está colocando bem claro para nós: se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, então também deve ser uma marca dos seus seguidores. Você precisa ser misericordioso. No Sermão da Montanha ele diz: seres misericordioso. Então assim, meus queridos, não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem, uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira. Quer dizer, assim como Cristo agiu conosco, nós devemos agir com aqueles que têm uma dívida para conosco. Então, antes, devemos tomar cuidado
pois a ênfase no juiz será proporcional à ênfase na misericórdia. Quer dizer, o juiz, o Tiago disse que o juiz de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, mas é a misericórdia que triunfa no juiz. É interessante, para nós podermos entender, no juiz não haverá misericórdia. Por quê? Porque você tinha que cumprir o que você tinha que cumprir, você não cumpriu, não foi misericordioso. Se você for misericordioso, essa misericórdia ela vai triunfar no juízo. 2. Devemos agir com misericórdia. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão. Então, pastores, professores, liderança, é preciso ser exercitado na igreja, é preciso ser ensinado que o perdão faz parte da nossa salvação. Olha o que Jesus ensinou: se você tem uma oferta e lembra que você tem um probleminha com o irmão, vai reconciliar primeiro, porque Deus não recebe. Então, meus queridos, o reino de Deus é o reino da comunhão. Não tem esse negócio de você dizer que você não vai com a cara de fulano, você não se dá bem com ciclano. Então, diante de o comentador estar passando para nós precisamos aprender a perdoar. E nós precisamos saber onde nós vamos buscar, onde nós vamos encontrar tal solução. Onde que é? É no conselho do irmão mais experiente? É no conselho do pastor? É no conselho de um grupo de cristãos mais maduros? Então devemos aprender a seguir os padrões bíblicos. Onde vamos buscar? Para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, não temos motivo algum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. Essa lição está sendo clara. Se você vai perdoar, você deve perdoar. Se você não consegue perdoar, você está condenado. Então a misericórdia deve ser uma constante em nossas vidas. Nós temos que ser misericordiosos. Olha que a misericórdia vai triunfar no juízo. Então devemos agir com todos de forma misericordiosa, fazendo com que isso predomine em nosso caráter como novas criaturas. Nós agora não somos as pessoas de antigamente. Agora nós nascemos de novo. Agora nós andamos com Deus. Então agora nós somos nova criatura. E sendo nova criatura, agora nós somos cidadãos do céu. E como cidadão do céu, nós agimos como Cristo agiu, perdoando aquele que nos tem ofendido. 3. Devemos dar o presente que recebemos. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam abundante perdão, graça e infinita misericórdia. E isso é um dom de Deus. Então, é um presente aí que nós recebemos do Pai, presente de Deus para nós, que não merecíamos, porque o que nós merecíamos era a morte. Mas Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então, da mesma forma que recebemos tudo isso como presente de Deus, devemos presentear as pessoas, ter misericórdia e dar-lhe o perdão. É assim que deve ser a vida de um verdadeiro servo de Deus. Então, o parâmetro para perdoarmos é justamente o fato de que Deus perdoou-nos sem que pudéssemos pagar. Então nós precisamos compreender essa lição. Ela vem em bom tempo para que nós entendamos que o perdão nos tira um grande peso sobre nós. Quando você não perdoa, você fica doente, você entra em depressão, e são tantos e tantos males que aí vem para te incomodar. Mas quando você perdoa, você fica mais leve e você tem mais facilidade para servir a Deus com alegria. Conclusão: a parábola que estudamos nessa lição evita qualquer abuso ou presunção da graça que o recebemos de Deus. Alguns, às vezes, querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Se você foi transformado por essa graça, conseguirá perdoar assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Que lição maravilhosa! Agradeço a todos. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel.
você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse e aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar é só você dar um clique e aí você já está com a lição aí pronta para você ministrar a sua aula e fazer as modificações que você se interessar. Até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.